a tela inicial e eu quero fazer a pergunta novamente para você: qual é o seu propósito? Vale a pena manter o propósito? Vale, sabe por quê? Porque o propósito que Deus coloca no seu coração, ele é geracional. O que eu e você nos propomos a fazer diante do Senhor, seja nos negócios, seja na vida ministerial, seja na vida financeira, é geracional. Eu tenho um chamado, você tem um chamado para abençoar a próxima geração. E esta geração depende do meu propósito, depende do seu propósito. Às vezes os nossos pais, principalmente na minha geração, os nossos pais tinham dificuldades de abençoar os filhos. Eu, por exemplo, não fui abençoado pelo meu pai em nenhum momento. Em nenhum momento meu pai estendeu as mãos sobre a minha cabeça e disse: Edmar, eu ministro prosperidade, eu te abençoo, eu declaro que você será uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. Em nenhum momento meus pais fizeram isto comigo. Mas hoje, como eu tenho um propósito e eu preciso manter este propósito para os meus filhos, hoje eu constantemente abençoo os meus filhos. Coloco as mãos sobre eles e ministro a bênção, ministro a prosperidade. Por quê? Porque o Senhor colocou no meu coração um propósito. Vocês se lembram do vídeo? Se lembram? Podemos falar um pouquinho daquele vídeo? Podemos falar, por exemplo, que muitas vezes nós optamos por olhar a grama verde do vizinho. Muitas vezes nós olhamos a prosperidade do outro, olhamos o propósito do outro, olhamos o carro do outro, e algumas pessoas olham a fortuna do outro e não tomam decisões. Enquanto nós perdemos tempo olhando o propósito do outro, a nossa grama está secando, o nosso propósito está findando. E aí aquele girassol toma uma atitude, uma decisão. E é por isso que você está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para tomar uma decisão. E sabe o que eu estou muito feliz? É que quando eu estava orando para esta noite, o Senhor disse para mim: Edmar, a maioria das pessoas que estarão lá serão jovens, porque eu tenho um propósito com aqueles jovens. E a maioria de vocês aqui são jovens, e o Senhor tem um propósito com vocês, e este propósito é um propósito extraordinário, é um propósito que fará uma diferença não apenas nesta igreja, mas nesta cidade, e isto é da parte de Deus para vocês. E é por isso que eu estou feliz. Wesley, estou super feliz por isso, porque Deus me mostrou uma juventude, uma igreja jovem, recebendo esta palavra nesta noite e recebendo um propósito diferenciado. Então aquele girassol se levantou, falou: não, eu tenho que mudar o cenário. Eu preciso mudar o cenário. A terra está seca, está muito quente, mas eu vou tomar uma decisão, vou arraigar, tirar as raízes. E quando ele se propôs a tirar as raízes, ele começou a movimentar. É necessário que você se movimente, jovem. É necessário que você tome decisões diante do Senhor. É necessário que você peça a Deus um sonho, um propósito. Você tem um propósito. Esse propósito precisa crescer, precisa amadurecer, precisa despertar. E é para isso que você veio aqui nesta noite. O óleo do Espírito Santo irá derramar sobre o seu propósito. Ele irá despertar e você vai atravessar as situações difíceis e vai trazer algo para a próxima geração. É assim que Deus faz. Não há meio termo na presença do Senhor. Então aquele girassol tomou a postura, se levantou, enfrentou os desafios e deixou algo para a próxima geração. E você precisa pensar sobre isto. Você precisa pensar na próxima geração. E a próxima geração será abençoada de acordo com o seu propósito, de acordo com o meu propósito. E para isso, quando eu trabalho neste livro aqui, O Lado Sombrio da Liderança, eu apresento algumas características para evitar a mediocridade em relação aos propósitos. O que é mediocridade? Mediocridade é neutralidade. Está tudo bem, eu sou igual aos outros. Não preciso ser diferente. Mediocridade é você caminhar o mesmo caminho todos os dias. Mediocridade é não ter propósito. Mediocridade é não saber quem é você hoje, nem amanhã e nem depois de amanhã. E o lado obscuro da mediocridade, ele nos leva a pensarmos e repensarmos que vale a pena vivermos um propósito. Vale a pena. E é preciso, é necessário. Olha,
Deixa eu contar para você um exemplo muito claro. Eu saí de casa com 13 anos de idade porque meus pais, nós não nos dávamos bem e eu tinha oportunidade, ou matava o meu pai ou fugia de casa aos 13 anos de idade. Porque meu pai me batia muito, ele era muito aquela velha guarda, né, que não tinha como educar a não ser através da grosseria, e eu fugi de casa. E quando fugi de casa, eu aceitei a Jesus, comecei a trabalhar com 13 anos, comecei a trabalhar e fui desenvolvendo. Aos 17 anos, eu fui para a obra missionária. Quando voltei da obra de missionárias, aos 19 anos, eu não tinha onde ficar. Uma igreja me concedeu um quartinho pequenininho para que eu ficasse no fundo daquela igreja e cuidasse da igreja. E durante o dia eu trabalhava. E eu trabalhava na construção de um prédio, lá no centro de Curitiba, um prédio de 12 andares. Eu era o auxiliar do servente. Sabe o que é auxiliar do servente? É aquele cara que limpa a obra, que depois que todo mundo sai, você sai limpando os andares, pegando o resto de construção, levando no balde e jogando lá para baixo, dentro daquele túnel. Eu era esta pessoa. E um dia eu estava no 6º andar. No 6º andar. E o Espírito Santo falou para mim: Edmar, você quer um apartamento neste lugar? Eu disse: Senhor, e eu quero aqui, no 6º andar, porque aqui a gente vê a cidade toda, aqui é do lado para o sol, e este apartamento aqui é 137 metros quadrados, tem garagem para 2 carros, eu vi lá na planta que tem garagem para 2 carros, e eu quero este apartamento, Senhor. Propósito. Cheguei em casa cansadíssimo, quase 11 horas da noite, peguei uma folha como esta que você está aí e comecei a desenhar o apartamento. Desenhar na minha mente: Senhor, vou colocar carpete, um carpete marrom, um carpete alto, aveludado. Senhor, eu quero isto, quero armário embutido, quero um banheiro com esse detalhe. Senhor, a garagem com 2 carros, que carro que eu vou colocar na primeira garagem, que carro que eu vou colocar na segunda garagem. Eu comecei a escrever os propósitos. Você precisa visualizar o seu propósito. E aí vem a primeira situação, a primeira característica que você precisa entender é a visão. Visão. Você precisa ter visão do propósito. E normalmente, uma boa visão, ela exige que você escreva a visão. Foi isso que Deus falou para o profeta: escreva a visão de forma ampla, escreva a visão de forma detalhada. Meu amigo, servo de Deus, minha amiga, serva de Deus, você precisa escrever a visão, escreva o propósito conforme os detalhes que você quer. Muito bem, o tempo passou. Alguns anos depois eu fui terminar o meu bacharelado em teologia, ganhei uma bolsa de estudo pelas organizações Billy Graham, aonde? Em Boston. 5 anos depois eu estava morando nos Estados Unidos. E morando nos Estados Unidos, Deus me abençoou de tal forma, que passado 1 ano e meio, alguém me liga do Brasil e fala: olha, um colega meu comprou um apartamento enquanto estava noivo, terminou o noivado, não vai mudar para lá, vai vender o apartamento. Onde? Você quer comprar esse apartamento? Aí o Espírito Santo falou: Edmar, lembra do propósito? Lembra que você escreveu? Eu falei: Senhor, se for o mesmo, vamos lá. Eu falei: onde é que é o prédio? No Solar Natel. Aí eu já tremi as bases, que era o mesmo prédio. Qual é o apartamento? 603. 603. Eu falei: esse apartamento aí eu já tenho ele faz uns 5 anos. Esse aí já é meu. Pode comprar. Paguei o apartamento e este apartamento veio para as minhas mãos. Por quê? Porque havia o quê? Uma visão, um propósito. Jovem, pelo amor de Jesus Cristo, escreva a visão, escreva o propósito que Deus colocou no seu coração. Fuja da mediocridade, fuja da mesmice. Escreva com detalhes. Gente, eu tenho vários exemplos, até meias e cuecas. Quando eu voltei da obra missionária, eu não tinha nada, absolutamente nada. E um dia eu fui pregar numa congregação, um círculo de oração, as irmãs que oram. E aí eu fui para aquele lugar e fui pensando: Senhor, eu estou com uma cueca que eu tenho que chegar, lavar, esperar secar, vestir a mesma cueca. Senhor, está terrível o negócio. Eu fui andando e pensando e falando isso com o Senhor e pensei: como seria bom se eu tivesse pelo menos umas 6 cuequinhas novas. Terminei de ministrar, uma senhora bem de idade chegou para mim:
Ô, irmão, fica até constrangido, mas eu não sei, eu só estou aqui para obedecer. Eu estava vindo para cá, aí passei numa lojinha, o Senhor falou assim, compra 6 cuequinhas para o meu servo, compra 6 cuequinhas, aí eu trouxe aqui essas cuequinhas para você. Visão, propósito, não estamos falando da grandeza, estamos falando dos detalhes. Os detalhes. É importante que você tenha visão. Agora, na perspectiva de liderança, alguns de nós, quando fomos chamados para liderar, nós pensamos que liderança é algo acolhedor, não é isso? Todo mundo vai abraçar, está chegando o líder, está chegando a pessoa que manda, a pessoa que faz um propósito, a pessoa que está aqui para comandar. Mas, na realidade, como é liderar a equipe? É mexer com dinossauros. É mexer com gente diferente, gente estranha. E tudo bem, você é líder, você será o líder exatamente para isso. Para conduzir, para mostrar o caminho, para apontar a direção. O líder não é aquele que acolhe todo mundo e, gente, vamos todo mundo é festa. Não precisa seguir o alvo, não precisa seguir o propósito, não precisa seguir as metas, tudo bem, está tudo. Isto é mediocridade. É mediocridade. A pessoa que age desta forma, como uma festa cotidiana, todos os dias na sua vida e no exercício da sua liderança, é mediocridade, ponto final. Mas na realidade nós somos chamados para liderar desafios, para liderar equipe. E o primeiro desafio que eu e você precisamos liderar é o nosso desafio, a nossa própria vida. Primeiro, se você não tem um propósito, você precisa e você receberá nesta noite um propósito do Espírito Santo de Deus no seu coração. E aí você começa a liderar você mesmo. Você começa a entender o propósito, o chamado, e você precisa mudar, redirecionar o seu pensamento, a sua vida, as suas atitudes. E olha, esta fotografia aqui é extraordinária. Esta fotografia eu achei o máximo. O amor verdadeiro é quando a mulher sabe que você é pobre, mas o que ela faz? Leia comigo, por favor. O que ela faz? Percebe que, quando a gente olha aqui, gente, é uma Suzuki. Ali é uma Suzuki, 1100. Vocês já viram aquelas motos Suzuki que tem que ficar deitadinho? Quando eu olhei essa foto, eu falei, não, essa foto eu vou levar, porque isso aqui vai despertar alguém. E olha o jeito que ela sentou na traseira daquela moto. Com pose ainda, né? Com um bumbuzinho todo estirado e agarrando. É claro, né? Foi um processo de... Eles fizeram isso de propósito, mas isso transmite uma ideia extraordinária. Você não depende do que você tem, do que você é, para ter a visão. Deus te dá a visão gratuitamente. Não é porque você é pobre ou deixou de ser pobre, ou porque você é rico, estudado ou não estudado. A visão vem de Deus e a visão está aqui na palavra de Deus. E Deus tem uma visão e um propósito para você. Abandone a mediocridade, meu irmão. Abandone a mediocridade. Abandone a mediocridade. Tem um propósito. E isto é extremamente importante e necessário. Então entenda, se você quer liderar, você precisa ter visão e começar a liderar a si mesmo. Veja, por exemplo, o caso de Davi. Vamos olhar um pouquinho, todos conhecem a história de Davi? Principalmente a história inicial dele. Qual foi o primeiro desafio dele? Qual foi o primeiro desafio de Davi? Oi? Qual foi o primeiro desafio de Davi? Vocês não estão vindo da escola dominical? Foi o gigante? Foi o urso e o leão, mas antes do urso e o leão, qual foi o primeiro desafio? Cuidar das ovelhas, rejeição. Olha, deixa eu contar uma história para vocês. O pastor cuida das ovelhas branquinhas, das ovelhas bonitas, das ovelhas gordas. Quem cuida da ovelha malhada é quem fica escondido, quem fica rejeitado. E Davi era rejeitado. Davi não foi reconhecido. Tanto é que o profeta chegou, viu o bonitão, falou, não, esse é o rei de Israel. Mas o Senhor o repreendeu e disse, olha, eu conheço o coração, eu sei quem será o rei de Israel. E aí, enquanto Davi não chegou, o rejeitado chega
e recebe o quê? A promessa, recebe o propósito de Deus. Davi era rejeitado, Davi era considerado o último da fila. E, no entanto, Deus colocou um propósito, uma visão na vida dele. E ele, então, tomou posse daquela visão, enfrentou o urso, enfrentou o leão, enfrentou o gigante. E quando ele colocou Deus no contexto, ao enfrentar o gigante, aí tudo mudou. Tudo mudou. Uma simples pedra muda a história de uma nação. E Davi agora recebe a menina mais bonita do reino, a filha do rei. A família fica isento de pagar imposto para o resto da vida. E esta visão de Davi teve como a equação perfeita o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que ele convocou para aquele momento. Estou dizendo isso por quê? Porque você precisa entender que o propósito dará certo, que a visão se realizará e que você será um líder de excelência quando você convida Deus para fazer parte do seu propósito. Sem Deus não acontece. Com Deus tudo é possível. Tudo é possível. Absolutamente tudo é possível. Então, nesta noite, você precisa compreender que a visão vem de Deus, o propósito vem de Deus, a realização vem de Deus, tudo em absoluto vem de Deus. E você precisa começar a liderar você mesmo. Em primeiro lugar, exerça a liderança sobre a sua própria vida. A partir de hoje, você tomará uma decisão de abandonar aquilo que não edifica. Abandonar aquilo que não tem nada a ver com o seu propósito. Abandonar aquilo que não é da parte de Deus para a sua vida. Ao invés de você perder 3 horas no Instagram, perca 3 horas lendo a Bíblia e lendo um bom livro. Ao invés de você perder tempo assistindo Netflix, séries, gaste tempo estudando um livro de gestão de liderança, lendo a Bíblia. Comece a gerenciar, a ter visão de você mesmo. Eu sou chamado, eu tenho um propósito, Deus colocou algo sobrenatural no meu coração e eu vou seguir, eu vou adiante, eu vou porque o Senhor falou que Ele está comigo. Esta tem que ser a sua visão. Meus irmãos e irmãs, quando eu fui convidado para o mestrado nos Estados Unidos, você acha que veio assim de uma hora para outra? Não. Quando eu estava fazendo bacharelado em teologia, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, porque todo seminarista sabe que não vai ter dinheiro para pagar a faculdade. Chegava no final do semestre, o diretor chamava e falava: meu filho, não tem jeito, você não vai poder ir para o semestre que vem, porque você não conseguiu pagar este semestre. Aí nós íamos dobrar o joelho, chorar, aparecia um patrocinador e ajudava. Nesta época, eu já orava e dizia: Senhor, eu quero fazer um mestrado nos Estados Unidos. Senhor, eu quero fazer um mestrado nos Estados Unidos. Senhor, eu quero fazer um mestrado nos Estados Unidos. E foi isto que aconteceu. Deus moveu um pastor que veio ministrar na nossa igreja, uma igreja de quase 7.000 membros naquela época. O pastor ministrou e quando ele terminou de ministrar, eu falei: eu vou carregar a bolsa desse pastor, vou carregar a mala dele. Peguei a mala dele, falei algumas palavrinhas em inglês. Sabe por quê? Porque eu tinha uma visão, tinha um propósito. E eu ligava o radinho lá em casa, nas rádios em inglês, e ficava repetindo: good morning, good afternoon, how are you? O locutor falava, eu repetia, não sabia nem o que estava falando, mas eu sabia que um dia eu estaria na América. Eu tinha certeza absoluta. E quando o pregador chegou, a primeira coisa que eu fiz: good morning, my brother, how are you? Aí ele olhou para mim: do you speak English? No, não speak English, mas sei falar essas palavras aí já é o suficiente. Foi engraçado. Aí ele agradeceu, levei a mala dele até lá o carro e agradeceu e aquela coisa. No outro dia, o meu pastor me chama. Edmar, o pregador quer falar com você. Eu falei: que bênção, quer falar comigo? Vamos lá falar com ele. Ele chegou, olhou para mim e disse: olha, eu quero te abençoar, eu vou preparar toda a documentação, você já está fazendo teologia, o seu pastor me falou,
Você vai terminar nesse final de ano, ele já me falou, vou preparar toda a documentação e você vai estudar na América, vai fazer o mestrado lá no Gordon Conno, eu vou pagar, eu sou um dos diretores da organização Billy Graham, nós vamos pagar tudo para você. Visão, propósito, você precisa colocar Deus na equação. Quer ser próspero, quer ser abençoado, coloque Deus na sua visão. Mantenha o propósito com a equação certa. O Todo-Poderoso, Jeová Jiré, é aquele que me restaura, é o que me renova, é o que me fortalece, é o que me prospera. É preciso ter visão, é preciso que você tenha propósito. Por favor, pense sobre isso, comece a liderar você mesmo, e depois você começará a liderar a sua casa, depois virá uma empresa, depois virá 30 pessoas para você liderar, depois 300, depois 3.000. É esta a equação quando você coloca Deus na situação. E não estamos falando se você é pobre ou não é pobre, se você tem ou não tem mestrado, doutorado, se você é ou não uma pessoa muito sábia, mas estamos falando de ter visão e propósito com Deus na equação. Só que quando tem Deus, Ele não permite que você caminhe na mediocridade. O Espírito Santo não permite que aquele que tem visão e tem propósito continue caminhando na mediocridade. Volte lá na primeira tela, por favor, de visão. Quero analisar com você, novamente, esta fotografia. Sabe, às vezes olhar para o outro e avaliar de forma pejorativa é muito fácil. É muito fácil. Às vezes olhar para o outro e dizer, essa pessoa não tem visão, não tem propósito, coitadinho deste homem, coitadinho desta mulher. Mas eu quero dizer para você, e falo isto com prática, falo isto com realidade, se você tem uma visão e você tem um propósito, você tem valor diante da eternidade, e este valor irá impactar a próxima geração. São os seus filhos, os seus netos, os seus tataranetos. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles voam como águia, eles não se cansam, eles prosperam e eles deixam um legado para a sua família. Portanto, meu irmão, tenha e receba a visão de Deus no seu coração nesta noite. É necessário, é necessário. Foi por isso que eu estou muito seguro, sabendo que Deus trouxe você aqui para te mostrar que é possível sonhar, é possível ter propósito, mas você precisa colocar isto em detalhes diante do Senhor. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Algum tempo atrás, há pouco tempo, eu queria uma bicicleta. Eu já tive várias bicicletas, mas eu queria uma bicicleta, queria a bicicleta. Não é uma bicicleta de 15 mil, 20 mil, não. Queria uma bicicleta que me atendesse. E eu comecei a orar por essa bicicleta. Falei, Senhor, eu quero uma bicicleta com esses detalhes, eu quero que ela dobre, eu quero que ela tenha aro 26, eu quero, Senhor, que ela seja uma bicicleta de peso leve, uma bicicleta de alumínio, mas não pode ser qualquer alumínio, Senhor. Aí eu comecei a orar por esta bicicleta. Comecei a orar, fui orar e depois comecei a busquei no Mercado Livre, busquei no LX, busquei em vários lugares e nada da bicicleta aparecia. Passaram-se 3 meses, não comprei uma outra bicicleta porque eu tinha a visão da bicicleta que eu queria. Passaram-se 3 meses, um dia o Espírito Santo falou assim, Edmar, a bicicleta que você quer já está no mercado. Eu falei, é mesmo? Já está no mercado? Onde, Senhor? Na OLX. Aí eu entrei na OLX rapidinho, estava lá a bicicleta que eu queria, igualzinha, a cor, alumínio 5, levezinha, aro 26, dobrável. Aí eu falei, essa aqui é minha, pronto, ponto final. Liguei para o rapaz, eu falei, eu acabei de chegar da Inglaterra, aí eu trouxe essa bicicleta comigo, mas eu tenho mais 4 bicicletas e não preciso mais dessa bicicleta, eu vou passar ela para você, vou vender para você. Ou seja, de onde que veio a bicicleta que eu estava orando, gente? Da Inglaterra. Deus moveu os céus e a terra, Deus moveu aquela família e trouxe a bicicleta de acordo com o que eu estava orando. É propósito, é visão. Acredite, quando Deus coloca um propósito e uma visão no seu coração, se Deus está na equação, irá realizar. Amém? Visão é tudo.
Propósito é tudo. Tenha visão, tenha propósito, escreva, seja detalhista. Você precisa ser detalhista. Nós iremos orar depois e eu irei, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do Santo de Israel, pelo poder que a palavra nos permite profetizar. Deus irá abrir a sua visão de uma forma extraordinária. Deus irá abrir a sua visão de forma magnífica. Eu estou muito feliz porque o Senhor escolheu esta noite para te abençoar com a visão. É bênção de Deus. O segundo momento, a segunda característica para você evitar a mediocridade, ela requer algo um pouquinho mais abençoador. Coloque aí a segunda tela, por favor. Relacionamento. É importante que você tenha relacionamento. É importante que você conviva. É importante que você doe-se. É importante que você entenda que para realizar a visão, para exercer liderança, eu e você precisamos nos relacionar. E o primeiro relacionamento de um servo de Deus que tem visão e tem propósito é o relacionamento com o céu. O seu relacionamento primário, o seu relacionamento extraordinário, o seu relacionamento de coluna, o seu relacionamento que irá definir o propósito, a visão e concretizar é o relacionamento com o céu. Com Deus Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra. É a oração, é o joelho no chão, é o pó, é colocar a mente, colocar o sistema neuronal na palavra de Deus, tomar posse da promessa de Deus, relacionar com o Deus da promessa, relacionar com aquele que era, que é e sempre será. E Deus gosta, Deus ama desafios. Gente, Deus ama desafios. Veja o caso de Davi. Veja o caso de Moisés. Veja o caso de Josué. Desafios. Deus precisa de relacionar com pessoas que pensem grande, pessoas que têm uma visão extraordinária, pessoas que buscam nele um relacionamento que é firmado na palavra. Eu conheci um irmão, empresário. Hoje eu acho que ele já é bilionário. Mas na época que eu conheci, ele estava iniciando o propósito. Sabe o que esse irmão fazia? Esse irmão era catador de reciclados. Sabe aqueles carros, eu não sei se aqui nessa cidade tem, mas a maioria das cidades tem aquele carro que a pessoa vai puxando e pegando os reciclados. Ele fazia isto. E ele aceitou a Jesus e continuou fazendo isto. E um dia ele estava puxando o carro, pegando reciclado, e quando ele encontrou um parafuso, aí o Espírito Santo falou para ele: eu vou transformar a sua vida, eu vou te fazer milionário. Aí ele riu, Senhor, eu estou puxando esse carro de reciclado, eu encontrei esse parafuso aqui, como é que eu vou ser milionário, Senhor? E meus irmãos, ele começou a relacionar-se com Deus de forma tremenda, começou a colocar aquilo diante do Senhor. Senhor, se é o Senhor que falou, o Senhor vai realizar. Passaram-se mais ou menos uns 6 meses, uma pessoa que ele não conhece, chegou nele e falou assim: olha, eu comprei uma máquina, paguei caro nessa máquina, que você pega qualquer metal, joga dentro dela, ela tem um processo de aquecimento, derrete aquele metal, e aquele metal se transforma em vários parafusos, você coloca as medidas, você coloca as formas, e então aquele metal derretido se transforma em parafusos. Só que eu recebi uma proposta irrecusável para ir para a Alemanha, e eu não tenho como e não tenho com quem deixar essa máquina, e Deus me disse que eu tenho que deixar essa máquina com você. Quando eu conversei com ele, que ele já estava milionário, ele tinha comprado um avião particular. Falou: olha, pastor, aquela máquina que aquele homem deixou comigo, não sei quem é aquele homem, não sei de onde veio, nem para onde foi, mas ele deixou aquela máquina lá no quintal da casa que eu alugava, e eu continuei reciclando,
pegando, aí minha reciclagem ficou mais específica, fui buscar metal, comecei a jogar ali, transformar em parafuso, e hoje eu tenho uma indústria de parafusos. Sabe por quê? Porque ele entendeu que relacionar com aquele que realiza o propósito é a essência. E o líder precisa entender que ele precisa se relacionar com pessoas. E relacionar com pessoas é você entender o seu lugar, o seu propósito, a sua chamada. Olha esta criança tão linda aqui. Não sou mandona, eu tenho apenas talento para a liderança. Você entendeu? Quem tem um propósito tem um talento para liderar. Quem tem um propósito, às vezes parece que manda, mas na realidade tem um talento, e esse talento é dado por Deus. E você precisa agir, você precisa internalizar o seu relacionamento com a igreja, com Deus, com seus colegas, com a sua família. Você precisa pensar grande, falar grande, você precisa agir como um líder. Por quê? Porque quem tem um propósito, ele é transformado no seu pensamento e ele começa a respeitar, a abençoar, começa a ver as pessoas de forma diferente. Por quê? Porque você tem um talento para liderar. Só que esta liderança começa consigo mesmo. Comece a liderar o seu tempo, a sua visão, o seu propósito. Comece a colocar você dentro da perspectiva da palavra de Deus, do plano de Deus. E então você caminhará para uma liderança eficaz, para uma liderança próspera, para uma liderança na mesma direção. E aí, se você tem o sonho, tem a visão, tem o propósito, ninguém mais te segura, sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso te mostrou o caminho, Ele falou, estou com você todos os dias, Ele te afirma que você irá realizar o sonho, então você começa a fazer uma liderança e exercer uma liderança eficaz e de excelência. E a palavra de Deus deixa muito claro que maldito o homem ou a mulher que faz a obra de Deus relaxadamente. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos obra de Deus. Na realidade, quando você estuda no original aquele texto, é maldita a pessoa que tem uma chamada, tem uma visão, tem um propósito e faz desta visão, do estilo de vida, uma vida relaxada e sem propósito. Sabe por quê? Quando nós agimos assim, nós desagradamos a Deus. É a parábola dos talentos. O Senhor coloca na sua mão um talento e aí você tem a escolha, você tem a possibilidade de relacionar, de multiplicar aquele talento, de liderar aquele talento, de dizer, Senhor, o Senhor colocou isso na minha mão, eu farei multiplicar, eu farei sim, Senhor, vou seguir na direção certa. Portanto, tenha bons relacionamentos. Para sair da mediocridade, você precisa relacionar bem com Deus, com o seu próximo, com a sua família e com a sua igreja. Seja educado, seja coerente, tenha palavras sóbrias. Quando você abrir os seus lábios, abra para abençoar. Seja a pessoa que tem uma palavra profética, que tem uma palavra abençoadora. O líder, ele sabe para onde está indo, e ele sabe não só porque ele caminha, mas ele sabe porque ele tem a visão, e ele é uma pessoa abençoadora. O relacionamento de um líder é diferenciado. O relacionamento de um líder, de um servo de Deus que tem propósito, tem visão, é diferenciado. E você precisa entender isto. Você precisa entender isto. Às vezes, nós cumprimentamos alguns irmãos, graça e paz, meu irmão, como é que você está? Não está muito bem não, porque meu trabalho lá é um trabalho chato, porque olha, eu deveria ganhar um salário melhor, por isso e por aquilo. Meu irmão, a partir de hoje a sua visão mudará. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, estou maravilhoso. Tem muito espaço para melhorar. E você, meu irmão, como é que você está? Não está bem? Vou orar por você, vou te abençoar. Vamos conduzir você para um caminho melhor. Porque esta é a pegada de quem tem visão e de quem tem um propósito e de quem se relaciona com a mentalidade de liderança de excelência. É esta visão. No início vão te chamar de louco. Esse cara está muito motivado. Mas quando observar que Deus está realizando o propósito dele na sua vida, eles vão te seguir.
Vão falar, poxa, aquela pessoa é abençoada, aquele jovem é abençoado, aquele jovem tem um relacionamento bacana. Que bom, eu gosto de estar do lado dele, sabe por quê? Porque ele tem visão de Deus. Ele tem um propósito no coração dele. Então, este é o segundo ponto. A segunda característica da liderança de excelência precisa exercer bons relacionamentos, primeiro com Deus e depois com aqueles que te cercam. Isso é extremamente importante. E você precisa entender e viver isso. Vamos para o terceiro ponto. Vamos falar um pouquinho de hábitos. Hábitos faz parte do nosso dia a dia. Hábitos faz parte daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que eu convivo. Mas, infelizmente, alguns de nós ainda carregamos péssimos hábitos. Hábitos que hoje serão deixados de lado e abandonados. Hábitos que não pertencem a uma liderança de excelência. Hábitos que não pertencem àquele que tem um propósito e um chamado de Deus. E eu quero desafiar você a pensar um pouquinho sobre isso. Veja comigo aqui 7 hábitos que sugam a nossa força, a nossa energia. Primeiro, pensar demais. Pensar demais. Nós temos um programa chamado Sexta On, da Igreja Batista, e o Sexta On, a proposta daquele podcast, nos últimos podcasts nós já chegamos a 24 mil visualizações, é trazer pessoas que pensam diferente. E nós trouxemos um psicanalista, e ele disse, olha, Edmar, existe no nosso pensamento 3 frutas. A primeira fruta é uma fruta podre, que está dentro da cesta, uma maçã podre. A segunda fruta é uma fruta madura, perfeita, uma fruta boa, uma fruta desejável. E a próxima fruta que está dentro dessa cesta é uma fruta verde. Qual fruta você escolheria para degustar? E é óbvio que eu disse eu preferiria a fruta madura, logicamente. Mas ele disse, olha, infelizmente, a maioria das pessoas pensam tanto, tem um pensamento acelerado, que escolhe a fruta podre, que é a fruta do passado. Infelizmente, muitos de nós nos agarramos ao passado. Meu pai não foi, minha mãe não foi, eu não posso, porque a minha família não conseguiu, o fulano não conseguiu, infelizmente ele não teve oportunidade, mas nesta noite o Senhor te desafia a mudar o hábito e pensar no que é agora, real, no presente, no que pode ser mudado. O Senhor te desafia a buscar o hábito de ler a palavra, depender dele e caminhar como uma pessoa vitoriosa. Nada de ficar pensando demais no passado. Reclamar. A Bíblia nos orienta que o Senhor não tem prazer em quem vive reclamando. Este hábito de reclamar não pode fazer parte do seu contexto, porque você é líder, você tem um propósito, você tem uma visão. Você não pode. Pare de reclamar porque não tem uma camisa da Tommy, ou porque não tem um Mercedes, ou porque não tem um BMW. Pare de reclamar porque não tem um sapato Zara, ou porque não tem um simples vestido. Pare de reclamar. A partir de hoje, tenha propósito, tenha visão, coloque diante do Senhor o que você quer e passe a agradecer. Passe a agradecer, Senhor, não tenho, mas sei que um dia eu terei. Quando eu cheguei das missões na Argentina, eu ia para a faculdade a pé. Caminhava 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar. E isso em Curitiba, que é a cidade que tem até hoje o melhor transporte desta nação. Mas eu não tinha dinheiro para pagar o transporte. E aí eu reclamei, falei, Senhor, poxa vida, estou indo estudar a Tua palavra, estou indo me dedicar à Tua obra, estou indo a pé, Senhor. Primeira coisa que o Senhor fez foi, olhe para baixo. Aí eu olhei para baixo. E o Senhor falou, o que você está vendo? Eu falei, Senhor, estou vendo coxa, estou vendo uma perna, estou vendo pé. E ele falou, e por que eu fiz isso? Eu falei, foi para caminhar. Ele falou, então continue caminhando. Eu falei, amém, Senhor. Glória a Deus, eu vou continuar caminhando. No culto de domingo, uma irmã, que era uma irmã próspera da igreja, falou assim, Edmar, eu vou te dar uma bicicleta. A história da bicicleta, outra bicicleta. Vou te dar uma bicicleta. Eu fiquei feliz, irmão, porque quem caminha 6 quilômetros a pé com a bicicleta é muito mais fácil, né?
amanhã, segunda-feira, você vai lá em casa pegar a bicicleta. E eu fiquei feliz, agradeci a Deus, falei, Jesus, obrigado, agora não vou precisar mais a pé e tal. No outro dia, 7 horas da manhã, eu estava lá na casa da irmã para pegar a bicicleta. Aí a irmã falou assim, mano, a bicicleta está lá no fundo do quintal, lá, vai lá pegar. Quando eu fui pegar a bicicleta, irmãos, sabe a bicicleta que não tem freio, a bicicleta que não tem paralama, tem só 2 pneus e o quadro ali. Eu olhei para aquela bicicleta e falei, Senhor, essa bicicleta, Senhor, essa bicicleta, poxa vida, Senhor. O Senhor falou, vai ser melhor do que você andar a pé, pega a bicicleta. Eu peguei aquela bicicleta, aí quando eu ia para a faculdade, eu chegava 20 minutos antes, ia atrás da igreja, escondia a bicicleta lá no canto para ninguém ver, e aí eu chegava a pé, porque eu não queria chegar com aquela bicicleta que ela causava vergonha. Às vezes nós reclamamos e nós queremos assim do nosso jeito, mas Deus faz da forma como aprove a Ele. Então, meus irmãos, tenha hábitos de agradecer, pare de reclamar, pare de querer agradar todo mundo, pare de querer viver no passado, pare de querer fingir que está tudo bem, pare de querer dar conta de tudo e de viver a vida alheia. Você precisa viver a sua vida. A sua vida já é difícil demais de você cuidar. Para que você quer um hábito de cuidar da vida dos outros? O líder precisa ter visão, precisa ter foco, saber para onde está indo. E olha, infelizmente, mudar hábito não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. Deus trouxe você aqui nesta noite para mudar hábito. Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer que existe algo melhor, algo superior. Saia da mediocridade, parta para o novo. Vamos agora para algo extraordinário, algo diferente. Esta igreja precisa, esta cidade precisa de pessoas que pensam extraordinariamente. Mude o hábito. Mude o hábito, mude o hábito, mude o hábito. Coloque os seus hábitos diante do Senhor. Abandone a mediocridade e fale, Senhor, eu agora quero sair, Senhor, desta vida normal. Eu preciso de sonho, preciso de propósito. Eu preciso seguir adiante, Senhor. Preciso seguir adiante. E é isso que o Senhor tem para você nesta noite. Lembra qual é a primeira característica? Vamos lá? Visão. Fale comigo, por gentileza. Visão. Visão. Coloca a sua mão direita. Vai lá, mão direita nos olhos. Mão direita nos olhos. Todos, por gentileza. Todos. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, pela palavra, pelo poder da Tua palavra e pela autorização do Teu Santo Espírito, Senhor, eu ministro, Pai, visão. Visão. Visão, amplia a visão dos teus servos, amplia a minha visão. Pai querido, o que eu tenho, o que o Senhor tem me dado, o que o Senhor tem me chamado, é grande, Senhor. Eu creio nesta visão. Pai, dê visão ao teu povo que aqui está nesta noite. Espírito Santo de Deus, plante a visão no coração dos teus servos. E assim, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Receba a visão de Deus. Hoje você será inquietado. Chegando na sua casa, o Senhor vai te inquietar. Ele vai falar, qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? O que você quer? O que você quer? Qual? Escreva a sua visão. Fale para mim, fale para mim. E aí vai começar o quê? A segunda fase, um relacionamento. Porque aí você vai colocar diante do Senhor, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, eu preciso desenvolver este talento, esta habilidade. Senhor, me mostra o caminho para realizar este plano, esta visão. Senhor, eu quero sair da mediocridade. Você começará um relacionamento com Deus, e isto é extraordinário. E aí sim, acontece um novo hábito. Por quê? Porque agora você tem uma visão, tem um propósito, tem um sonho, você tem um relacionamento, e a sua vida será totalmente transformada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos colocar-nos de pé. A nossa igreja, a Igreja Batista de Santo André, nós gostamos muito de altar. Porque o altar, ele celebra uma aliança. O altar, ele celebra uma entrega. E se você nesta noite
quer celebrar esta aliança, esta entrega diante do Senhor, eu quero que você faça isso, que você venha ao altar. E você vai trazer essa folha que você recebeu. Na sua mão direita e na sua mão esquerda você irá estender e nós iremos orar e ungir e abençoar a sua vida. Traga esta folha na mão esquerda e na mão direita a folha na mão direita e à esquerda você receberá a palavra profética de prosperidade na sua vida. Vamos lá, pode vir aqui à frente. Vem aqui à frente. Faça uma fila aqui, nós vamos ministrar na sua vida. Pode fazer uma fila, por gentileza, porque eu vou passando e vou orando e vou abençoando. Em nome de Jesus, uma fila. Isso. Eu vou orando, aí você vai saindo e vai entrando na fila, começando por você. Estenda as tuas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está esta semente e aqui está essa folha. Pai, nós colocamos diante de Ti uma palavra profética. Colocamos, Senhor, uma visão, o extraordinário. Pai, nós ministramos sobre a vida da Tua serva. Continue dando a ela sabedoria, graça, unção. Levanta ela ali naquele lugar, Senhor. Levanta, Pai querido, mostra a ela algo extraordinário naquele lugar. O Senhor trouxe a Tua serva aqui nesta noite para isso. E nós celebramos a Ti. Pai querido, aqui está a Tua serva, Senhor, diante das dificuldades, diante daquilo que parece impossível. Pai, mas nesta noite nós colocamos Deus na equação, neste sonho, neste projeto. Pai, a Tua serva não está só, nunca esteve só. A Tua serva nunca foi a última da fila. Ela sempre esteve, Senhor, na frente. O Senhor sempre teve um projeto para ela. E hoje nós celebramos a Ti, porque, Senhor, o Teu Santo Espírito tira toda a poeira dos sonhos e do projeto da Tua serva. O que se perdeu, Senhor, virá muito mais em nome de Jesus. Pai querido, aqui está, Senhor, a Tua serva com esta semente. Pai, visita a saúde da Tua serva, visite a emoção da Tua serva. Mostra ela, Senhor, mostra ela. O Senhor já mostrou para ela, Pai, uma visão. O Senhor já mostrou para ela um propósito, mas o inimigo tentou roubar esta visão e este propósito, e nesta noite nós trazemos de volta. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, porque nesta noite o Senhor traz de volta o sonho da Tua serva. É simples, mas Deus age na simplicidade. Deus age na simplicidade. Pode ser simples para quem está olhando, mas para Deus não é simples. Para Deus é extraordinário e Ele vai te prosperar na simplicidade. É no bolo, é no pão, é daquilo que você sabe fazer, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o Teu servo. Paizinho querido, nesta noite estendemos as nossas mãos e decretamos, Pai. Decretamos, Pai. Decretamos. Eu peço o louvor que cante bem baixinho. O louvor bem baixinho, por gentileza. O louvor bem baixinho, por gentileza. Pai querido, nós decretamos força. Decretamos força, Senhor. Sabe o que o Senhor fez com Josué? O Senhor fará com o Teu servo. Pai, dê a ele força, coragem. Saia medo, todo medo, saia agora em nome de Jesus. Toda incerteza, toda segurança, sai agora em nome de Jesus. Pai querido, aqui está o Teu servo com esta semente e com esta folha. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida do Teu servo. Pai amado, este vozeirão que o Senhor deu a ele. Pai querido, esta vida, este pensamento, Senhor, de música, este pensamento, Senhor, de letra musical, este pensamento, Senhor, artístico. Senhor, é o Senhor quem deu ao Teu servo um caminho para que ele possa, Senhor, despontar naquilo que o Senhor colocou no coração dele. Paizinho querido, o artístico, levanta o Teu servo, Pai, com esta visão, com um propósito, com um som do sobrenatural, Pai, unge os ouvidos do Teu servo, faça com que ele compreenda e entenda, Senhor, o som dos céus. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o Teu servo, Senhor. Pai querido, visita, Senhor, visita a família do Teu servo, visita, Senhor, os propósitos desta família. Senhor amado, faça com que
que teu servo olhe para frente e não para trás. O propósito que o Senhor tem para esta família é daqui para frente, daqui para frente. Quem foi, foi. Pai querido, as riquezas do passado não podem mudar o presente, mas nesta noite eu ministro riqueza do presente. Espírito Santo de Deus, faça prosperar esta família. É bênção que o Senhor tem para esta família, é promessa tua. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a tua serva. Pai, neste momento nós estendemos as nossas mãos e abençoamos os projetos. Às vezes a tua serva pensa que está pensando demais, mas não está pensando demais. É o Senhor que está provocando estes pensamentos, e é no nome de Jesus, Pai, que estes pensamentos irão se realizar. Oh Senhor, a beleza, Pai querido, a beleza no teu projeto, a beleza, Senhor. A tua serva gosta de cuidar de outras pessoas, a tua serva gosta de embelezar pessoas. Dê a ela a visão, dê a ela a visão, dê a ela o propósito. Oh, rebachuma, dai, abra a porta, Senhor. Senhor, fila, eu vejo fila de pessoas dependendo da tua serva para a beleza. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu ministro sobre a vida do teu filho. Paizinho querido, abra o entendimento dele para o sobrenatural, os projetos, aquilo que parece, Senhor, diferente, aquilo que parece complicado para o teu filho, não é complicado. Senhor, abra a mente dele para os projetos, os detalhes, os números, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, aqui está a tua filha, Senhor. Hoje, Senhor, a tua filha comparece neste altar e coloca diante de ti, Pai, algo simples, mas que pode mudar a realidade. Pai, a tua serva não compreende o poder da tua presença naquilo que é simples. A palavra do Senhor diz a você: seja fiel no pouco e Ele te colocará sobre o muito. Não despreze o dia da pequenez, não despreze a simplicidade, porque Deus te levantará na simplicidade, no pouco que você tem. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a tua serva. Paizinho querido, sonhos e projetos, Senhor, que parece que ficaram para trás, mas hoje o Senhor reaviva, o Senhor fortalece, o Senhor traz uma palavra de sabedoria, de graça, de unção sobre a vida da tua serva. Usa ela de forma poderosa, Senhor. Nunca é tarde. Moisés começou a ser usado com 80 anos, Senhor. Israel começou a ser usado com a idade